Bom, pessoal, vamos para mais uma videoaula. Hoje nós vamos fazer a continuação dos sistemas genitais. Nós vamos ver a parte chamada de sistema genital feminino. Bom, no sistema genital feminino, nós temos os ovários, que são as gônadas femininas, responsáveis pela produção dos gametas femininos chamados de óvulos. Nós vamos ter também a presença das tubas uterinas, que transportam e protegem os óvulos. Tem a presença do útero, que é responsável por proporcionar um meio adequado para o desenvolvimento do embrião. Tem também a vagina, que é o canal que serve como um receptáculo dos espermatozoides. Tem a presença dos órgãos genitais femininos externos, que são denominados em conjunto como pudendo feminino. E também o sistema é composto pelas glândulas mamárias, né? Também conhecidas como mamas. Bom, nessa figura aqui, pessoal, nós podemos observar, portanto, bexiga e uretra, que são do sistema urinário, tá? Aqui a sínfise púbica, portanto, aqui é anterior. Aqui o intestino, né? Mais precisamente o reto, portanto, aqui posterior, tá? Então, nós vamos ter acima aqui da bexiga o útero. Esse canal aqui é a vagina, certo? Dá para ver aqui, ó, uma tuba uterina. Na extremidade dela, a presença do ovário, certo? E aqui, os órgãos genitais externos, né? Que depois nós vamos falar especificamente de cada um deles. Bom, nesta outra figura, nós podemos observar o útero, tá? De cada um dos lados, os ovários, tá? E também as tubas uterinas, certo? Aqui não está mostrado na figura, mas a continuação aqui para baixo seria da vagina ou canal vaginal. Bom, agora, pessoal, nós vamos começar a falar especificamente de cada um dos componentes do sistema genital feminino. Começamos, então, pelos ovários. São as gônadas femininas, onde são produzidos os gametas femininos, chamados óvulos. Além disso, o estrógeno e a progesterona, que são os hormônios que influem no desenvolvimento de órgãos sexuais acessórios e das características sexuais, também, né, são secretados pelos ovários, tá? Então, só ressaltando que é uma outra função, né? Aqui nesse sistema genital feminino, o importante é a produção dos óvulos. Porém, os hormônios também são funções, né? Produção de hormônio também é uma função dos ovários dentro do sistema endócrino. Bom, cada um dos ovários, ele é oval, né? E são menores, ligeiramente menores do que os testículos. Tá? São órgãos pareados, né? São dois, um de cada lado na cavidade pélvica, né? Um de cada lado em relação ao útero, e eles são mantidos em posição por ligamentos. Bom, agora vamos ver aqui, pessoal. Nós temos desse lado aqui um ovário. Tudo que eu mostrar aqui é a mesma coisa, estaria aqui do outro lado. Então, um ovário, ele tem um formato oval, né? É um par de ovários, né? Portanto, um do lado direito, outro do lado esquerdo, tá? E aqui a gente tem a presença também, né? Do ligamento, né? Que vai manter esse ovário em posição. Agora, esse ligamento é chamado de ligamento útero-ovárico, tá? Além desse, pessoal, tem um outro que é o ligamento largo do útero, né? Ele não só mantém o útero em posição, como também ajuda na sustentação aqui
do ovário. Portanto, então, ligamento largo do útero e ligamento útero-ovárico. Bom, passamos agora, pessoal, para as tubas uterinas, tá? Um óvulo, quando ele é liberado na ovulação, ele é transportado, né, em direção ao útero pelas tubas uterinas. Ou seja, esses são canais, né? Essas tubas são canais ou ductos que ligam os ovários até o útero. As mulheres, portanto, elas têm duas tubas uterinas que se localizam lateralmente ao útero. As tubas uterinas possuem na sua configuração de medial para lateral 4 partes, pessoal. Nós temos a parte intramural da tuba uterina. Essa vai ser uma parte que atravessa a parede do útero. Depois, o istmo da tuba uterina, que é a parte curta da tuba que chega no útero. Depois, a chamada ampola da tuba uterina, que é a parte mais larga, longa e tortuosa da tuba, que é o local onde ocorre, né, a fertilização, né, ou fecundação. E também, pessoal, vai ter uma extremidade aberta e afunilada de cada tuba, que é o chamado infundíbulo da tuba uterina. Ele situa-se próximo ao ovário, mas se abre para a cavidade pélvica, né? E termina por uma franja de projeções digitiformes chamadas de fímbrias. Então, como que vai acontecer, né? Após a ovulação, o óvulo ele vai ser praticamente sugado para o interior da tuba uterina, por causa de correntes produzidas pelos movimentos das fímbrias. Então, a fertilização geralmente, como eu já disse, ocorre no interior da tuba uterina, a nível de ampola, tá? E essa fecundação pode ocorrer até 24 horas após a ovulação. O óvulo fertilizado, né, que é o chamado zigoto, ele vai chegar depois no útero dentro de um período de 7 dias. Então, vamos lá, pessoal. Bom, nós temos aqui, né, as partes da tuba uterina. A gente tem essa daqui, que é a intramural, né, atravessa a parede do útero. Aí depois o istmo, que é essa pequena parte que chega e se liga aqui no útero. A ampola, que é a mais longa, mais larga, mais sinuosa, né? Que é onde normalmente ocorre a fertilização ou fecundação. E essa última, que é aberta aqui, né? Possui essa franja, que são as fímbrias, que é o chamado infundíbulo, certo? Então, essas são as tubas uterinas, certo? E o que nós falamos depois que o óvulo ele sai aqui do ovário, ele vai ficar alojado aqui na ampola da tuba uterina, né? Ele foi sugado pela corrente aqui produzida pelas fímbrias, e ele fica aqui aguardando a chegada dos espermatozoides. Os espermatozoides vêm aqui pelo útero, né? Chegando lá, ocorre o processo da fecundação ou fertilização aqui. E aí, depois de até 7 dias, esse zigoto vem e cai aqui dentro do útero, né? E acontece o processo que a gente falou, que é a nidação, né? Ele se acomoda aqui na parede do útero e vai ter o desenvolvimento desse embrião. Bom, agora, pessoal, nós vamos falar um pouquinho do útero, tá? O útero é um órgão ímpar, oco, porque é lá que vai desenvolver, né, o feto, com a forma de uma pera invertida. Recebe as tubas uterinas nos seus ângulos laterais superiores e se continua para baixo pela vagina. Em relação às suas partes, né? As partes do útero incluem uma porção em forma de domo, né? Que é arredondada, acima das tubas uterinas, chamada de fundo do útero, tá? Então, a parte de cima lá, acima das tubas, é o fundo.
Uma porção central chamada de corpo do útero, né? É onde nós vamos ter uma cavidade, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Uma parte estreita abaixo do corpo, chamada de istmo do útero, tá? E uma porção estreita que se abre para a vagina, chamada de colo do útero. Então, portanto, as partes do útero, fundo, corpo, istmo e colo do útero. O interior do corpo do útero, pessoal, nós vamos ter a chamada cavidade uterina, né? É onde vai alojar e ter o desenvolvimento do feto. Bom, então aqui a gente tem o útero, né? É um órgão ímpar, portanto um útero. Formato de pera invertida, né? Como se a parte do cabinho ficasse aqui para baixo, né? Lembra uma pera invertida. Recebe as tubas uterinas aqui nos seus ângulos laterais superiores. Para baixo aqui continua pela vagina, certo? E as suas partes. Essa parte aqui é o fundo, né? O formato aqui do domo, que eu falei, arredondado, né? É o fundo do útero. Essa parte é o meio aqui, né? É o corpo do útero, que contém essa cavidade no seu centro, que é a cavidade uterina. Essa parte que se estreita aqui é o istmo do útero, e essa outra parte estreita também, né? É o chamado colo do útero. Tá? O colo do útero tem duas aberturas. Esse é o ósteo externo do útero, né? E aqui o ósteo interno do útero. Este se abre para a cavidade uterina e este se abre para a vagina. Bom, continuando em relação ao útero. A parede do útero e o corpo do útero são compostos por 3 camadas. O perimétrio, que é um revestimento seroso externo, o miométrio, que é uma camada muscular lisa e espessa, e o endométrio, que é uma camada mucosa interna, né? Relacionada com menstruação e nidação, né? A nidação, nós falamos, né, que é quando o zigoto, né, ele fica aderido, né, ali na cavidade uterina, né? Então, é o endométrio, né, responsável ali por essa nidação, que dá todas as condições para o desenvolvimento ali do embrião. Tá? E a menstruação, quando esse óvulo, né, não for fecundado, vai descamar toda essa camada interna, né, na forma de menstruação. Bom, então nós temos aqui, pessoal, a camada mais externa, né, que seria aqui, seria o perimétrio, essa camada muscular, o miométrio, e essa camada interna, seria o endométrio, tá? Perimétrio, miométrio e endométrio. Ainda no útero, pessoal, dentre os principais ligamentos que sustentam o útero, a gente tem a presença do chamado ligamento largo do útero, tá? Que são pregas duplas de peritônio que fixam o útero, né, em ambos os lados da cavidade pélvica. Então, também, né, esse ligamento largo servindo para a fixação do útero. O útero, pessoal, ele está localizado na pelve, né, cavidade pélvica, atrás da bexiga urinária e à frente do colo sigmoide e do reto. Funciona como uma parte da via de passagem dos espermatozoides e também como local de implantação do óvulo fertilizado, né, que é o zigoto. Serve também para o desenvolvimento do feto durante a gravidez e também para a realização do trabalho de parto. Quando a implantação, né, do óvulo não acontece, o útero também serve como uma fonte de fluxo menstrual. Portanto, essas últimas são as funções desempenhadas aqui pelo útero. Bom,
aqui a gente visualiza, né, o útero aqui no meio e sendo sustentado e fixado em relação à cavidade pélvica por esse amarelo aqui, que é o ligamento largo do útero. E aqui a gente pode ver, né, a cavidade pélvica, né, em relação à bexiga urinária, né, ele está atrás da bexiga urinária e à frente aqui em relação ao reto, tá? Só lembrando, aqui é anterior, aqui é posterior, certo? Então, nós podemos colocar uma posição em relação à bexiga, né, falar que o útero ele está numa posição superior em relação à bexiga urinária, certo? Então, só reforçando, né? Bexiga aqui é uretra, útero aqui é vagina ou canal vaginal. Bom, agora, pessoal, nós vamos falar desse outro componente aqui, que é a vagina. A vagina, ela é considerada o órgão copulador feminino, né? Ela vai receber, né, os espermatozoides. A vagina é o canal tubular que se estende desde o colo do útero até o exterior do corpo. É o receptáculo do pênis durante o ato sexual, a saída para o fluxo menstrual e a passagem para o feto. Então, essas três aqui, pessoal, são funções desse tubo, né, desse canal chamado vagina. A luz da vagina, pessoal, geralmente é pequena e as paredes que o rodeiam usualmente estão em contato entre si. O canal, portanto, é capaz de considerável distensão, entretanto, seja quando a vagina recebe o pênis durante o ato sexual, ou seja quando funciona como um canal de parto. Então, apesar da luz pequena, não podemos esquecer que é um tubo muscular e consegue considerável distensão, né, para acontecer, né, todas essas funções aqui que foram mencionadas. Bom, nessa foto, pessoal, a gente mostra, né, o canal tubular aqui, né, que é a vagina, o útero aqui acima e o meio externo aqui embaixo, né? As funções, né, nós já falamos, receptáculo do pênis, o fluxo menstrual e a passagem do feto, né, no nascimento, durante o parto normal, né, tudo por esse canal aqui, certo? Durante o ato sexual, tem a presença de glândulas, né, que na excitação elas secretam e lubrificam o canal aqui para facilitar, né, a penetração aqui do pênis. Bom, agora, pessoal, nós vamos falar sobre os órgãos genitais femininos externos, né? Eles também fazem parte do sistema genital feminino. Quando considerados coletivamente, os órgãos sexuais femininos externos são conhecidos como pudendo feminino. Nós vamos ter o que fazendo parte desses órgãos? O monte do pubis, que é uma elevação de tecido adiposo recoberta por pelos. A partir do monte do pubis, duas dobras longitudinais de pele, os chamados lábios maiores, estendem-se póstero-inferiormente. Dentro dos lábios maiores, encontram-se duas pregas de pele, chamada de lábios menores. Também vai ter a presença do chamado clitóris, né, que é uma pequena massa cilíndrica de tecido erétil, né, e também a presença de nervos, e está localizado na junção dos lábios menores. A região entre os lábios menores, pessoal, é denominada de vestíbulo da vagina, certo? Entre os lábios menores. E lá podemos encontrar, né, o ímen, quando estiver presente, o ósteo da vagina, que é a abertura da vagina,
e o ósteo externo da uretra, né, que é a abertura da uretra. Além da presença também de glândulas, né, que secretam muco, né, durante ali o ato sexual. Bom, nessa figura, pessoal, nós podemos observar o quê? O primeiro, né, essa elevação aqui de tecido adiposo, com a presença dos pelos, é o nosso monte do pubis, tá? Monte do pubis. Aqui nós vamos ver essa dobra de pele aqui, que é o lábio maior, do lado de cá e do lado de cá. Entre os lábios maiores, essa outra chamada de lábio menor, de um lado e do outro, certo? Na junção entre os lábios menores, a presença do clitóris, e aqui a gente pode ver a glande do clitóris, certo? E esse espaço, pessoal, entre os lábios menores é chamado de vestíbulo da vagina. O que vai estar presente lá? Esse que é o ósteo externo da uretra, tá? Só lembrando que esse ósteo lá para cima aqui, né, tá ligado na bexiga urinária. Esse outro aqui, ó, essa outra abertura é o ósteo da vagina. Também só lembrando que está ligado lá em cima, né, ao útero, certo? É muito importante, pessoal, chama atenção principalmente para essa região aqui do vestíbulo da vagina em relação às duas aberturas, aos dois ósteos, tá? Aqui é o ósteo externo da uretra e aqui ósteo da vagina, certo? Importante saber essa localização e essa diferenciação entre as aberturas. E um último detalhe, pessoal, a gente tem entre as coxas e as nádegas como se formasse aqui um losango, que é o chamado períneo, né? É uma área losangular, né? Situada entre as coxas e as nádegas, né? Conforme eu já falei, tanto nos homens como nas mulheres, e contém aqui, né? No caso aqui, os órgãos genitais externos e o ânus, tá? Então, é toda essa área aqui, ó, certo? Essa área chamada de períneo. Bom, e agora, pessoal, nós temos as glândulas mamárias ou mamas. Elas também fazem parte do sistema genital feminino. Mama é uma elevação hemisférica coberta de pele, localizada superficialmente aos músculos peitorais maiores. As funções das glândulas mamárias são síntese, secreção e ejeção de leite. Cada mama, pessoal, tem uma projeção pigmentada, que é chamada de mamilo ou papila mamária, que apresenta no seu interior uma série de aberturas dos ductos lactíferos, né? Que são muito próximos umas das outras, pelas quais o leite vai emergir. A área circular de pele pigmentada que circunda o mamilo é chamado de areola. Vamos ver, pessoal. Então, nós temos aqui a mama, né? Essa saliência é o mamilo ou papila mamária, tá? E essa área mais escura aqui ao redor é a areola. E os ductos lactíferos que foram falados são esses ductos aqui, ó, por onde vai se abrir aqui no mamilo e vai emergir, né? Fazer a saída ali do leite. Então, essa elevação hemisférica aqui, que é chamada de mama. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma videoaula. Estamos terminando o sistema genital e aguardo vocês na próxima videoaula. Obrigado e até mais.